Amém, Senhor Jesus. Aleluias. Pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 17. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia. Abre a Bíblia com ela. E vamos ler Mateus capítulo 17. É a passagem da transfiguração. Quero entregar para você uma revelação do Espírito. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus e dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Até aqui. Pode se assentar, por favor. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Pelo menos uma vez. Eu não vou pedir para não levantar a mão quem ainda não leu, porque eu não vou te expor, mas você precisa ler a palavra de Deus. Tem muitas coisas na Bíblia que a gente lê, vou falar de mim, que eu leio na Bíblia, que eu fico olhando e falo: Senhor, que mistério, né? Que coisa difícil de entender. Tem muita coisa na Bíblia que eu leio e eu falo: Senhor, como que eu vou entender isso? Como é que eu posso entender isso? Algumas delas o Senhor vai nos revelando, outras vão passando o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo. O Evangelho, ele são as boas novas de Jesus, mas a Bíblia toda nos revela Jesus. E com o passar do tempo, você vai conhecendo um pouco mais a palavra, você começa a entender por que isso e por que daquilo, e você vai vendo a história, você vai tendo conexões aí, você vai ligando. Porém, tem muitas coisas que a gente olha e fala: eu ainda não entendo isso, não consigo entender isso. Só que vai ter um momento, meu irmão, que todos nós vamos entender tudo. Alguém pode falar glória a Deus? Aleluia. Vai ter um momento que nós vamos entender tudo. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8, a pastora Adriana está dando aula de Romanos, não é isso? Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele diz que nós vamos ver a manifestação da glória. Essa glória vai se manifestar em nós. Nós vamos ver uma manifestação de glória em nós. E quando essa glória se manifestar em nós, nós vamos saber todas as coisas. Fale comigo, todas as coisas. A Bíblia diz lá em Romanos que por causa do pecado, o Senhor Deus sujeitou todas as coisas. Mas por meio da redenção de Jesus, vai ter um momento que Deus vai remir a criação, vai trazer a bênção sobre a criação que está aguardando, esperando a volta de Jesus. E eu queria que você abre lá em Romanos 8, você não coloca aí Romanos 8, por favor, no telão? O versículo 28, Romanos 8, 28, diz o quê? Romanos 8, 28, o que diz? Sabemos, fala para o teu irmão, você sabe que todas as coisas cooperam? Não, porque ele está falando aqui para crentes, amém? Quem não é crente não sabe. Se você é crente, Paulo está dizendo que nós sabemos. Não é que você vai ficar sabendo, você já sabe. Você já sabe? Pergunta para o teu irmão, você já sabe? Pergunta de novo, você já sabe?
Você já sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você já sabe? Muito bem. Paulo, ele acredita que nós já sabemos. Agora, olha por favor o versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme o quê? Um dia nós vamos ser a imagem de Jesus, nós vamos ser como Jesus, nós vamos saber todas as coisas. Esses mistérios vão desaparecer porque nós vamos saber todas as coisas. A gente às vezes brinca aqui na igreja, a gente não brinca, e fala assim, quando a gente chegar no céu, eu vou perguntar para Pedro, eu vou perguntar para Paulo. Você não vai perguntar nada, irmão, nem eu. Nós vamos saber tudo quando a gente chegar lá. Porque nós vamos ser semelhantes a Jesus, nós vamos estar com o corpo glorificado. Nós vamos ser arrebatados, vamos para o céu, os mortos ressuscitarão. Nós nos encontraremos todos nas nuvens. Seremos como o Senhor, vamos saber todas as coisas. Mas enquanto isso não acontece, tem muitos mistérios, não é verdade? Volta lá para Mateus capítulo 17. Aqui na transfiguração, nós temos muitas coisas acontecendo aqui. A transfiguração, ela nos revela muitas coisas. Nos revela sobre o reino. Nos revela sobre o ministério de Elias relacionado a João Batista. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 17, porque no capítulo anterior, capítulo 16, ele fala da sua morte. E eu acho, amém? Eu falei o quê? Que eu acho que quando Jesus contou sobre a sua morte, houve uma certa confusão ali entre os discípulos, e Jesus então chama 3 discípulos com ele. Eu queria tratar um pouquinho sobre isso. Eu não vou falar sobre a transfiguração, porque a transfiguração ela fala sobre o reino, fala sobre o ministério de João Batista, fala sobre a glória, sobre o Filho de Deus ali como rei. Mas eu quero me deter um pouquinho nos primeiros versículos, porque o versículo 1, ele diz assim que Jesus, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Só que no original não tem essa palavra em particular, porque ela não tem nem função aqui. Você concorda que se Jesus chamou 3 para estar com ele, estava em particular? Sim ou não? Não tem por que ter essa palavra. Isso está no português, mas não no original. Agora, o que está no original, que é muito importante para nós olharmos, é o que Jesus fala com uma palavra que está escrito aqui. Levou Tiago, João e Pedro, levou eles para um alto monte. Essa palavra levou, ela é muito importante para nós. Porque essa palavra levou, no original, ela está falando de uma preposição e de uma outra palavra. Essa palavra levou, que tem uma preposição, essa preposição é uma preposição chamada em. Preste bem atenção. É uma preposição que está dizendo em. Ou seja, em é uma preposição que fala que Jesus chama eles para o centro de uma conversa. Fale comigo, para o centro de uma conversa. Jesus chama eles, em particular, para o centro de uma conversa. Em Feros. Faros, que é a palavra, é uma palavra que está relacionada sobre peso. Olha só, Jesus levou os discípulos para um alto monte. E essa palavra levou está falando que ele chamou os discípulos para uma conversa, onde agora ele coloca esses discípulos no meio de uma conversa e colocou sobre eles um peso, não um fardo, mas uma responsabilidade. É fácil de entender isso, porque quando a gente olha no versículo 9, Jesus está descendo no monte com os discípulos, e ele fala o que para os discípulos? Ele fala, olha, depois que eu ressuscitar, você compartilha sobre essa visão. Não foi isso que Jesus falou? Depois que eu ressuscitar. E olha só para você entender isso, Mateus não estava nessa conversa. Então Mateus só tem essa informação porque depois que Jesus ressuscitou, Pedro, ou Tiago, ou João,
contaram para Mateus o que tinha acontecido, porque isso eles não sabiam. Mas eu preciso que você entenda um pouquinho o que Jesus está fazendo. Porque uma das coisas que eu tenho buscado, eu acho que vocês também têm buscado, é essa questão de intimidade com Deus. Nós queremos ouvir mais Deus, nós queremos saber mais de Deus. E Jesus agora chama os seus discípulos, traz ele para o meio de uma conversa e coloca sobre eles uma informação, um peso, algo que eles não tinham, uma revelação. Como que a gente reage quando a gente vê uma revelação? Vamos olhar para os discípulos? Quando a gente tem uma revelação aqui, que Deus está falando com você, o que eu estou falando de revelação? Quando Deus está falando com você, pessoalmente aí com você, como é que você reage? Você olha e fala, opa, quero ficar nesse lugar, essa palavra é boa. Oh, vamos montar um acampamento aqui? Estou me sentindo seguro com essa palavra. Não é assim que a gente se sente? A gente recebe uma palavra, o que os discípulos fizeram? O que Pedro falou? Eu estou me sentindo seguro, vamos ficar aqui. Oh, é boa essa palavra. Pedro até mostra que ele não está mais preocupado com mais nada. Ele fala assim, olha, eu vou montar uma tenda para o Senhor, para Elias, para Moisés. Eu nem preciso de tenda. Eu recebi essa informação, eu estou feliz. E é assim que a igreja faz quando recebe direções de Deus. A gente fica feliz, a gente guarda essas revelações, a gente fica feliz com a revelação, a gente guarda elas. A gente se sente segura nessas revelações. Só que Jesus não quer somente isso. Ele quer que a gente entenda o peso disso que Ele está nos dando. Não no peso de fardo, mas a responsabilidade. Fale comigo, responsabilidade. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus estava para ser assunto aos céus, Mateus capítulo 28, Ele falou dessa responsabilidade. Ele falou assim, ó, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Ele compartilhou disso. Ele compartilhou sobre essa responsabilidade. Quando eu estou na igreja e Deus começa a me dar direções para o meu casamento, para a minha vida pessoal, para os meus filhos, Deus está me dando direções, visões, entendimento. Puxa, isso aconteceu comigo, né? Quando eu me converti, eu escutava qualquer coisa da Bíblia, eu falava, como é que eu nunca ouvi isso antes? Como é que eu não sabia disso? Como é que nunca ninguém me falou sobre isso? E estas questões começaram a chegar no meu coração. Mas isso não é somente para eu ver, como Pedro falou, oh, isso aqui é bom, eu vou ficar dentro da igreja. Porque a igreja é um lugar seguro. Quando eu vou na igreja eu me sinto seguro, eu me sinto bem. Só que Jesus não está chamando a gente para ficar dentro da igreja. Jesus está nos chamando para nós recebermos da sua unção, do seu entendimento, do que é melhor para o teu casamento, para a tua vida, para os teus negócios, e você levar isso para as outras pessoas, para aqueles que estão à sua volta. É como se Deus estivesse falando o seguinte, eu estou chamando você no particular. Deus não fala com você no particular? Você às vezes você não está aqui no culto e muitas vezes eu estou falando uma coisa e você está entendendo outra. Esse outro que você está entendendo é o Espírito Santo em você, meu irmão. Você sabia disso? Eu estou falando uma coisa e você está pensando, puxa, isso daí é para o meu casamento. Não, isso aqui isso aqui, isso tudo que você está recebendo é do Espírito Santo para você. Só que isso que você está recebendo, você não pode fazer como os discípulos, olhar e falar assim, estou me sentindo bem, estou me sentindo seguro, vou guardar isso para mim. Não, o Senhor está dando isso para você, para que você leve isso. Como Jesus falou para os discípulos, vocês vão guardar isso, mas quando eu ressuscitar, você vai usar essas coisas que eu estou mostrando para vocês. Você vai falar dessa transfiguração que aconteceu comigo. Nós cristãos fazemos isso. A gente escuta as coisas aqui na igreja, a gente recebe direções de Deus aqui na igreja e nós guardamos a semana inteira, esperando que na quinta-feira venha uma nova revelação, e que no domingo venha uma nova revelação, e que na quinta venha uma outra revelação, e que no outro domingo venha uma outra revelação. Só que Deus está dizendo assim, eu estou te chamando você aqui para o meio, para essa conversa minha com você, para que você receba e leve isso. Isso tem que ter um efeito na nossa vida.
Isso tem que fazer as coisas mudarem na nossa vida. Então eu quero levar para você algumas coisas importantes que o Espírito Santo me mostrou aqui, sobre essa questão da revelação. Porque eu só vou fazer algo com essa revelação que o Senhor está trazendo agora para você, para a sua vida pessoal, se você entender que essa revelação ela é santa, que ela vem de Deus, ela não vem de homem. Eu acabei de dizer, eu estou aqui pregando uma coisa, você está pensando em outra. O Espírito Santo está te mostrando coisas. Eu não estou falando pensando em outras que você está desviando o teu pensamento. Eu estou falando que eu estou pregando e o Espírito Santo está te ensinando em cima do que eu estou pregando. Eu estou aqui pregando e você está recebendo informações em cima do que o Espírito Santo está falando com você. É isso que eu estou dizendo. Essas informações, isso que o Espírito Santo está fazendo com você, o Espírito Santo está compartilhando com você, está te dando algo para que você faça algo com isso. E não simplesmente fique sabendo disso. E não simplesmente olhando e falando, oh, é bom esse lugar. Eu vou na igreja todo domingo. Eu vou na igreja toda quinta-feira. É bom ir na igreja. Só que o Senhor, Ele não quer que você somente venha na igreja para ouvir. Ele compartilha com você o coração dEle, para que isso traga um efeito na sua vida. E isso só vai ter um efeito em você se você entender que isso é santo. Olha o ambiente que foi criado. Onde que eles estavam? Em cima de um? O que tem em cima de um monte de santo, irmãos? O que é santo em cima de um monte? Absolutamente nada. Mas o Senhor fez daquele momento um momento santo, um momento separado. A glória de Deus se manifestou ali. Ainda que você não veja e que você não entenda, acredite. Quando eu estou falando com você, o Espírito Santo começa a falar com você, esse ambiente santo, ele cria dentro de você. Deus está falando com você. É como se nós estivéssemos agora num lugar e a glória se manifestasse. Só que essa glória não se manifesta mais agora sobre uma parede, sobre um lugar. Ela se manifesta dentro de nós. Dentro do nosso espírito. E se eu não entender isso, eu fico só recebendo informações, achando que isso foi uma boa pregação, ou foi uma bênção o culto, ou a palavra falou muito comigo. Tá? Falou? E agora? O que a palavra falou com você? O que é que Deus falou com você? Quais são os comandos de Deus? Isso que Deus falou com você é santo. Isso que Deus falou com você é santo. E você não pode pegar isso e simplesmente ficar guardando todo domingo como se não fosse nada. Porque Jesus vai falar assim, olha, quando eu ressuscitar você vai usar isso. Ou seja, isso que você está recebendo todos os domingos, quando o Senhor quiser que você use, você tem que estar pronto para usar. Quando o Senhor falar para você assim, agora, você lembra quando eu falei com você naquele domingo? Agora levanta e ora com o teu amigo no serviço. Você vai levantar e vai orar, porque Ele está mandando. Ele já falou com você. Ele já te ministrou. Tem muito cristão que entristece o coração de Deus. Porque ele sabe o que Deus quer que faça. Já ouviu aqui na igreja. Mas na hora que Deus, não é nem Deus, hein? Ele se depara com aquela situação, ele fala assim, será que eu devo orar com aquela pessoa? Só que aqui na igreja, Deus já falou, eu vou te colocar para orar com algumas pessoas. E aí quando acontece, ela pergunta, será que eu devo? O Deus que fala com a gente, o Deus que está em nós, é esse mesmo Deus que se manifestou aqui. Dessa maneira. É o mesmo Espírito. É a mesma voz. Só que agora dentro de você. Dentro de você. E a responsabilidade que nós temos é a mesma. Se eu não receber isso, eu vou ficar saindo e vivendo de forma comum. Agora, quando eu crio esse ambiente santo, preste bem atenção, eu começo a viver num outro nível de atmosfera. Eu estou no Brasil, em Araraquara, estado de São Paulo.
mas eu começo a andar e a perceber o ambiente espiritual que está à minha volta. Porque eu sei que aquele que fala comigo está aqui dentro de mim. E aí, porque o ambiente é santo, quando eu erro, isso vai trazer um resultado na minha vida, de arrependimento. Olha só, por que muitos crentes não se arrependem dos seus pecados? Por que muitos crentes fazem coisas erradas e não sentem nada? Fala para o teu irmão, calma, não é com você, é o pessoal de outra igreja. Fala para o teu irmão. Você sabe que aqui na nossa igreja já está saindo asa, né? Eu falo sempre isso, né? Nós já estamos quase virando anjo aqui, não é verdade? Misericórdia, né? Não é? Mas por que muitas pessoas pecam e não se arrependem? Porque elas estão participando de cultos, assistindo cultos, como se fosse antes de se converter, quando elas iam em outros lugares. Escutavam os padres, escutavam os pais de santo e hoje escutam os pastores. E aquilo não traz nada de diferente dentro delas. Quando eu entendo que esse ambiente santo está dentro de mim, esse Deus que é santo fala comigo, quando eu erro, eu vou me arrepender, eu vou tentar consertar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu tenho um cachorro desse tamanho, né? Já falaram que o cachorro parece com o seu dono, eu não acredito nisso. O meu é desse tamanho assim. Eu tinha 2 pastores alemães que quando andava com os 2 na rua, eu andava assim, né? Agora eu ando com a minha cachorrinha, levanto ela abaixo, fico fazendo ioiô. E eu saí do prédio ontem, ou foi ontem, né? Foi ontem. Eu saí do prédio ontem. E eu sempre saio com a minha cachorrinha com a guia, estou descendo as escadas. Quando eu desci as escadas, que eu virei assim, tinha um cachorro, umas 4 vezes maior que ela é desse tamanho, que veio para cima dela. Eu peguei a guia, aqui está a rua, eu peguei a guia, puxei ela para cá. O cachorro veio latindo para pegar ela, ela correu, eu puxei ela para cá de novo. Quando o cachorro foi pegar, mas eu dei um bico no cachorro. Eu sempre fui bom desse negócio de chutar bola. Dei um bico no cachorro, o cachorro foi lá para o meio da rua. E eu peguei minha cachorrinha e fui andando. Aí o homem falou assim para mim, se tivesse não sei o quê, eu falei assim, devia estar na guia. E ele falou não sei o que lá, e eu falei assim, e eu ia chutar de novo. E ele falou mais alguma coisa, e eu falei outras coisas para ele. Não falei nenhum palavrão, mas falei outras coisas para ele. E estou com o meu cachorro. Ele está errado. Ele devia estar com o cachorro amarrado. Ele não podia ter feito isso. Aí o Espírito Santo fala, você errou. Você errou. Você estava certo até aqui. Daqui para frente você errou. Uma vez nós já conversamos sobre isso. Toda vez que você começa a justificar o teu pecado é porque você está disposto a não mudar. Se você entra numa briga com o teu marido, com a tua esposa, e você começa a justificar coisa é porque você não quer mudar. Se teus pais estão te corrigindo de algo e você é filho, começa a brigar com o teu pai e com justificativa é porque você não quer mudar, você acha que você é o juiz da questão. Mas quando você vive um ambiente santo dentro de você, o Espírito Santo é rápido. Ele é rápido e ele fala, você errou. Irmãos, já são 2 dias que eu estou tentando encontrar esse homem no meu prédio, para pedir perdão para ele. Eu não xinguei ele, não falei nada, só falei para ele algumas coisas que ele não devia ter ouvido. O que aconteceu comigo? O que acontece com qualquer ser humano. Fui pego desprevenido, levei um susto, puxei, me salvei e ataquei. Errei. E agora? Olha o que Davi disse no Salmo 32. Enquanto eu não confessei os meus pecados e escondi minha iniquidade, fale comigo, escondeu a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é diferente de pecado. Pecado é quando eu erro.
Eu estou assim, de repente aconteceu uma coisa, eu pensei uma coisa errada, puxa, eu não devia ter pensado, não devia ter falado. Foi uma coisa que foi no susto. Outra coisa é iniquidade. A coisa vai crescendo, como foi crescendo com esse homem. Eu devia ter parado, eu devia ter andado, e eu continuei reclamando. Eu fui mais para frente. Eu devia ter parado, eu devia ter andado. Já salvei meu pequeno pitbull. Já tinha salvado ele. Agora é para parar. Mas não, eu quis enfrentar, quis falar. Isso é iniquidade. Eu já sabia que eu tinha que ter parado, mas eu avancei. Iniquidade é quando eu faço um pecado planejado. Davi falou que quando ele pecou e escondeu a iniquidade dele, Salmo 32, ele diz que os seus ossos se envelheceram. Ele diz que o pecado estava sobre ele. Muitos cristãos praticam iniquidade e vão guardando isso dentro de si. Não confessam, não resolvem. Briga marido e mulher, se matam. Depois o cara quer resolver na cama, quer fazer sexo achando que acabou o problema. Ou a mulher discute com o marido, faz ele de bobo, ridiculariza ele, depois quer conquistar alguma coisa através do sexo, como se fosse uma prostituta. A gente sabe que isso não acontece no meio cristão, mas o diabo faz isso na vida de muita gente. E aí o pecado vai ficando escondido, vai ficando lá atrás, vai ficando na vida. A pessoa vai ficando com aqueles pecados e achando que só porque já voltou a conversar, está tudo bem. Eu tenho certeza que se eu encontrar esse homem no meu prédio e falar para ele bom dia, boa tarde ou boa noite, talvez ele me fale bom dia, boa tarde, e a gente fique ali tentando resolver a situação como bons cidadãos. Mas não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Eu tenho que confessar o meu pecado, primeiro diante de Deus, que eu já fiz, e a segunda é resolver com o homem. É assim que nós temos que agir. Quando eu sei que esse ambiente santo está dentro de mim, o Espírito Santo vai te convencer a fazer a coisa certa. Agora, quando você acha que você está vindo somente ao culto, para assistir um culto, e ouvir uma boa palavra, e ter uma direção de Deus, e você vai embora, sem entender que Deus está falando com você. Olha o que Deus está falando com você hoje, por causa do meu péssimo testemunho. Meu bom testemunho agora é que eu me arrependi e confessei meu pecado. Meu péssimo testemunho foi o que eu fiz ontem. Hoje não. Hoje eu já resolvi com Deus. O diabo não me acusa mais. Tanto é que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para minha esposa. Eu falei, você não sabe o que eu fiz? Porque geralmente quando a gente faz bobagem, a gente não conta. Conta? A gente não conta. A gente vai falar com Deus só. Senhor. Mas eu já fui direto para minha esposa. Eu falei, você não sabe o que eu fiz? Briguei com o homem lá embaixo. Aí chegou meu genro e minha filha. Vocês não sabem o que eu fiz. Briguei com o homem lá embaixo. E agora eu estou aqui no domingo diante da igreja. Vocês não sabem o que eu fiz. Briguei com o homem lá embaixo. Por quê? Porque quando você cria esse ambiente dentro de você de Deus, você quer resolver, você quer que essas coisas saiam de você. A palavra de Deus não pode só ficar dentro de nós, isso tem que frutificar em nós. Casais não podem ficar resolvendo o problema sem confessar pecado um ao outro, sem pedir perdão, achando que simplesmente porque estão juntos está resolvido. Não está. Irmão, deixa eu te falar, não está. Você vai ver que a tua esposa vai se lembrar do que você fez de errado, daqui 20 anos ela vai falar. Ela não esquece. Ela vai falar até a cor que você estava usando de roupa naquele dia. Então, já que a gente já sabe disso, deixa o Espírito Santo conversar com você o tempo inteiro para que você resolva as coisas quando precisa resolver, na hora certa. O ambiente tem que ser santo. Você tem que entender que nós estamos num ambiente santo e que Deus está falando com a gente. E se Ele está falando com a gente tem que estar preparado, porque a hora que Ele falar novamente, eu já sei ouvir a voz dEle. Por exemplo, novamente eu vou falar. Eu estou aqui falando uma coisa, você está recebendo e tendo entendimentos de coisas da tua vida que o Espírito Santo está falando com você. Amém?
Quando você começa a identificar essa conversa do Espírito Santo com você, e você fizer uma coisa certa ou errada, você vai ver que o Espírito Santo está falando com você. Você vai falar, é o Espírito Santo. Muitos cristãos falam assim, eu não consigo escutar Deus, mas você está escutando aqui na igreja. Comece a discernir a voz dele em você, como é que ele conversa com você. Para quando ele falar do que está certo, quando também falar o que está errado, você ter discernimento do que é a voz dele. Você não precisa que homem fique falando com você. Deus quer falar com você. O Espírito de Deus quer falar com a gente. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto. O ambiente é santo, mas tem uma segunda coisa que o Espírito Santo nos mostra aqui, que Deus nos mostra. Que quando eu me envolvo com esta intimidade, através de responsabilidade, eu preciso aprender a renunciar. Fale comigo, renunciar. Vocês viram que Pedro, ele renunciou tudo, né? Ele já logo falou assim, olha, eu estou disposto a ficar aqui. A renúncia é necessária para nós podermos viver uma intimidade com responsabilidade. Renunciar o nosso orgulho, renunciar ao nosso saber, renunciar muitas vezes até a nossa posição. Eu gosto muito quando Abraão é chamado por Deus. Gênesis capítulo 12. Você sabe que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão era rico, estava bem posicionado com a sua família lá em Ur dos Caldeus, e ele renunciou tudo para fazer a vontade de Deus, para buscar essa intimidade com Deus. Quanto mais eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, mais eu vou ter essa conexão de intimidade com Deus. A religiosidade me impede de ter conexões com Deus. Porque a religiosidade, ela me faz entrar na presença de Deus por meio de trocas. O que é religião? Religião, a palavra vem do latim, quer dizer religar o homem. Religião é o homem tentando se ligar a Deus. E nós sabemos que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Jesus é o único que nos liga a Deus. A religião não chega até Deus. Minhas boas obras não vão me levar até Deus. Porque em Jeremias diz que minhas obras são como trapos de imundície. O que são trapos de imundície? Trapos de imundície eram aqueles pedaços de pano que enfaixava o leproso. Aquela carne podre, se enfaixava o leproso para que ele não expusesse a sua podridão. A lepra é símbolo do pecado na Bíblia. Então se esconde o pecado. O Senhor Deus diz que a minha justiça, a tua justiça, as nossas obras de justiça, é esse trapo de imundícia aqui, que está cheio de podridão. Então, não é por meio da nossa justiça, não pode ser por causa da minha bondade. Religião não vai me ligar a Deus. As minhas obras não me ligam a Deus. Tem que ser por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele veio habitar em nós, irmãos. Quando o Espírito Santo não habitava no homem, no Velho Testamento, ele usava o sacerdote. O sacerdote tinha uma mitra, tinha uma estola sacerdotal. E ele era o representante de Deus diante dos homens. Era ele que sacrificava pelos homens. Mas quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a baixo. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Pedro diz em 2,9 do 1 Pedro que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Nós agora entramos no Santo dos Santos. O Espírito Santo fala com cada um de nós. E eu preciso discernir essa voz. E renunciar quando ele falar comigo. Renunciar às minhas vontades.
estou aqui, vejo uma pessoa lá, o Espírito, eu falo, não é o Espírito Santo, eu falo, esse homem precisa de oração. Aí o Espírito Santo fala com você, eu já falei com você que você vai orar. E agora você precisa renunciar à tua vontade e falar, eu vou lá orar. Eu vou fazer o que Deus quer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei de Abraão. Vocês sabem que o auge da renúncia de Abraão foi quando ele teve que levar Isaac para o sacrifício. Gênesis capítulo 22, lembram? Quando Deus fala, Abraão, eu quero teu filho. Você vai me entregar o teu filho. O único filho. Esperou 99 anos para ter um filho. E agora Deus fala, você vai me dar o teu único filho. E você sabe que ali foi o auge da renúncia de Abraão, né? Ele entregou o filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas essas renúncias de Abraão valeram a pena ou não valeram a pena? Valeram ou não valeram? Em alguma dessas renúncias, Deus feriu Abraão, machucou Abraão, tirou de Abraão alguma coisa, fez com que Abraão fosse danado em algo. Então fala para o teu irmão, não tenha medo de renunciar. Fala para o teu irmão, não tenha medo do que Deus quer fazer com você. Porque Deus não vai nos danar. Tudo aquilo que Ele vai nos pedir, Ele vai nos pedir para nos fazer avançar. Para nos fazer sermos abençoados. Bom, vamos lá. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Deixa eu contar uma coisa bem no particular para vocês. Vou contar, Senhor. Eu fiz a bobagem, não fiz? Já sabe qual foi a bobagem, né? Primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e contar para minha esposa. Por que eu contei? Porque aqui dentro já estavam os argumentos entre um e outro. O espírito e a carne. Aí eu olhei e falei assim, eu vou contar para minha esposa, porque agora eu não tenho saída, eu vou ter que arrumar isso. Eu chamo isso de criar um ambiente de segurança. Eu chamo isso de criar um ambiente de segurança. Eu me conheço. Eu estou vendo a minha carne se levantando contra mim de forma violenta. E tentando me convencer que eu estava certo. Mas o Espírito Santo falava para mim, você está errado. E agora eu preciso renunciar essa ação da minha carne para fazer o que o Espírito Santo quer que eu faça. Só que eu estou vendo que essa luta está se tornando muito grande. O que eu fiz? Já contei para minha esposa. Porque agora ela já sabe. Hoje eu falei assim para ela, vou descer com o meu pastor alemão para andar. A Raquel falou assim para mim, vê se acha o homem, pai. Voltei com o cachorro. Qual foi a primeira pergunta? Pô, mas vocês estavam lá? Foi exatamente o que elas falaram. E eu falei, não achei. Mas eu tive que resolver. Eu tenho que renunciar agora a essa luta. Eu tenho que entregar para Deus. Eu tenho que me proteger. Porque senão daqui a pouco eu estou pregando aqui com uma coisa aqui dentro de mim que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vai ficar sabendo. Mas eu sei. Eu sei. E deixa eu te contar uma coisa para você entender. Eu sei, pode ficar aqui escondido dentro de mim, eu vou chamar vocês para ungir aqui na frente, vocês vão ser abençoados, porque vocês não são abençoados por homens, são abençoados por Deus. Só que isso não muda, eu estou com um problema dentro de mim. Eu preciso resolver isso, independente do que vai acontecer com você, eu tenho que resolver. O dia que você olhar para a situação e falar, eu como homem preciso resolver isso, independente do que vai acontecer na minha casa, no sentido, a minha casa vai continuar sendo abençoada, mas eu vou resolver isso porque isso é uma questão minha com Deus, porque Ele é santo e porque eu já renunciei. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2, 8, 9, estou crucificado com Cristo. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Eu preciso renunciar aos meus orgulhos, eu preciso renunciar aos meus medos, eu preciso renunciar às coisas para poder fazer a vontade de Deus, senão eu não faço. Eu vou viver como um religioso, assistindo os cultos, ouvindo Deus, sabendo que é Deus que está falando comigo, mas nada vai acontecer lá fora. Não, 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 não. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Pecar, João disse em 1 João capítulo 1, que todos nós vamos pecar. João disse que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Todos nós cometemos pecado. O problema é como é que nós resolvemos a questão do pecado. A questão é como é que eu trato o pecado. Se eu guardo ou se eu resolvo isso. Porque tem pecado que eu tenho que conversar com Deus, é eu e Ele. Mas tem outros que eu tenho que resolver. Vamos lá, eu podia ter feito as minhas coisas erradas e eu ter falado para Deus, Senhor, quando eu encontrar esse homem, eu vou tratar com ele pronto. Não vou falar para minha esposa, não vou falar para minhas filhas, não vou falar para ninguém, pronto. Eu podia ter feito, só que o ambiente seguro para mim era falar para elas, porque isso me protegia. Você tem que resolver agora. Você tem que criar esses ambientes seguros onde você se proteja. E você possa fazer o que Deus quer que você faça. Por isso que, o que Tiago fala no capítulo 5? Confessai os vossos pecados uns para serdes... Ué, como assim? Eu vou confessar meu pecado para o Mário porque o Mário vai me perdoar os pecados? Não, não. Eu confesso meus pecados porque isso é segurança para mim. Eu vou ter que resolver. Tudo que Deus nos ensina na sua palavra é para nós resolvermos. Olha a Santa Ceia. Paulo disse assim, se você comer indignamente o pão, você pode morrer. Porque a Bíblia diz que existem muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, comer a Santa Ceia indignamente pode me levar a ficar fraco, doente fisicamente ou até mesmo morrer. Aí Paulo fala assim, se você ver alguma coisa errada, coma. Eu não estou entendendo, Paulo. Como assim? Eu estou vendo que está... Eu peguei o pão agora, eu vou tomar a ceia junto com os meus irmãos e eu estou vendo que tem coisa errada. Eu vou comer? Coma. Porque eu quero que você resolva. Quando a pessoa fala assim, eu não vou comer, o que ela está dizendo? Eu não vou? Agora, quando eu como, eu estou dizendo o quê? Eu vi que está errado e eu vou resolver. Tudo que Deus nos ensina é para nós resolvermos, não é para nós ficarmos no nosso pecado, não. Porque se eu ficar nesse pecado, vai ser como Davi no Salmo 32. Isso vai começar a trazer até doenças para a minha vida. Mas tem uma terceira e última coisa. Volte lá para... Você já está aí, né? Mateus capítulo 17. Esteja pronto, meu irmão, para quando você tiver esse tipo de intimidade com responsabilidade, esteja pronto para ver que esse ambiente é santo, esteja pronto para renunciar, mas também esteja pronto para avançar, porque o Senhor sempre vai trazer algo novo. Eles estavam ali juntos e de repente uma voz vem dos céus. E ele fala assim, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí o Senhor Deus fala para os três que estão ali, ó, escute ele, ouça ele. Em outras palavras obedeça a ele. Ele sai com essa informação. Eu escutei Deus. E agora Jesus fala para eles, vocês escutaram? Então agora eu vou dar uma informação maior. Quando eu ressuscitar, vocês contem para os outros o que você viu. O Senhor vai acrescentar coisas novas. Intimidade com responsabilidade vai trazer coisas novas. Eu não vejo nada acontecendo na minha vida. Eu vou na igreja há 20 anos e eu não vejo nada acontecendo de novo. Intimidade com responsabilidade vai trazer coisas. Se não está chegando novo, preguei isso há uma semana atrás. O novo é bom. O novo é necessário.
Eu me alegro com o novo quando ele fica velho. Eu faço uma obra para Deus, essa minha obra ela vai ficando velha na minha história e eu me deleito com ela como vinho. Só que agora eu preciso de um vinho novo. Eu preciso de obras novas para que lá na frente eu me deleite com coisas novas. Senão daqui a pouco eu só estou vivendo do passado. Intimidade com responsabilidade, ou seja, escutar a voz de Deus e colocar em prática o que Deus está falando com você, vai trazer informações novas para você. Deus não oculta nada para os seus amigos. Deus não oculta nada para os seus filhos. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele fala, Pai, Filho e Espírito Santo, numa conversa eles dizem, vamos ocultar a Abraão o que nós estamos para fazer? Não, vamos contar para ele. Deus não oculta, ele traz a revelação para nós. Mas a nossa intimidade com Deus tem que ter responsabilidade. Algumas semanas atrás eu venho falando sobre dons. Eu vou continuar pregando sobre dons depois da campanha. Mas eu estou recebendo informações, Deus está falando com você. Se você somente receber informação sobre os dons e você não colocar isso em prática, não virão coisas novas. Você vai ficar sentado dentro da igreja e vendo coisas acontecendo na vida de outro irmão e você vai ficar questionando, por que não acontece na minha vida? E Deus quer fazer. O que está acontecendo é que dentro da religião, você está impedindo isso de acontecer de alguma forma. Você está com argumentos. Então vamos lá, primeira coisa, eu tenho que entender que quem falar comigo é santo. Segunda coisa, eu preciso renunciar. Terceira coisa, ele vai me trazer revelações novas. E assim eu vou me mover. Essa intimidade, ela vai crescer. Eu vou conseguir ouvir melhor a voz de Deus. Conforme vai passando, eu vou entendendo quando é a voz de Deus. E vou também entender quando não é a voz de Deus. Porque o diabo também fala. O diabo entrou no coração de Judas Iscariotes. Então eu vou começar a discernir quando é o Espírito. Isso vai me fazer bem, vai me fazer avançar, vai me dar segurança. Você vai estar no teu negócio, na tua empresa, e de repente você vai ouvir Deus falando com você, e vai falar, será que isso é pensamento meu ou é de Deus? E você vai começar a ver que isso é do Espírito, porque você já esteve experimentando isso. Isso vai crescendo. Porque os apóstolos, até aquele momento, eles só tinham ouvido uma voz, a voz de Jesus, que é Deus. Mas agora eles estavam ouvindo a voz do Pai. E no Pentecostes, eles viram o Espírito. A revelação, ela cresce em nós. Conforme eu vou andando com Deus, eu vou tendo cada vez mais revelação. Eu tenho certeza que você que veio para a igreja, que sabia pouquinho, hoje você já sabe mais. E amanhã você vai saber mais. Só que se você não fizer nada com isso, isso vai ficar na sua vida parado. Você precisa colocar isso em prática. O que Deus, pergunta para o teu irmão, o que Deus está falando com você? Aliás, fala para ele assim, Deus está falando com você? Sim ou não? Está falando? Amém? Então feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Nós vamos ter um momento de unção. O apóstolo João, ele disse que todos nós recebemos do Espírito, recebemos de uma unção. E que esta unção nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Quisera nós pudéssemos sair daqui todos os domingos, dizendo para Deus, eu sei exatamente como que eu tenho que agir essa semana, porque o Senhor falou comigo. Quisera. Mas eu vou te falar uma coisa, se você buscar essa intimidade com responsabilidade, você vai vir aqui nos domingos para adorar, muito mais do que para buscar. Vai chegar um momento que você vai chegar na igreja, e a pessoa que vai estar fazendo aqui a transição, talvez ela chegue e fale assim, se você entrou aqui triste, você vai falar, eu não. Se você entrou aqui precisando de alguma coisa, você vai falar, não preciso. Se você entrou aqui e está magoado, você vai falar, também não estou.
Aí você vai falar, eu vim aqui para adorar. Porque quando eu estou aqui, Deus fala comigo, eu saio daqui, eu sei o que Deus quer de mim. E eu venho para adorar. Não há nada de errado de vir aqui e pedir. Aliás, o Senhor nos manda pedir. Mas eu espero que no meio destas coisas que o Espírito Santo fale com você, você peça para Ele. Mas mediante o que o Espírito Santo fale com você. Porque nós não sabemos nem orar como convém. O Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu preciso? De intimidade. E uma intimidade com responsabilidade. Deus falou com você hoje? Se falou, o que você vai fazer com isso que Ele falou com você?